Boa tarde, gente, tudo bem? O tema do artigo que eu escolhi para fazer base esse trabalho foi a análise da eficiência ferroviária no Brasil entre os anos de 2009 e 2013. Embora seja uma pesquisa um pouco antiga, eu acho que ela é super relevante porque aqui no Brasil a gente tem um grande potencial para alavancar mais ainda o método ferroviário e deixar um pouco de lado o rodoviário. Então eu quis trazer uma ideia de e se o Brasil se transformasse em um país sobre trilhos? É uma ideia que eu quero trazer para a gente pensar como seria o Brasil e a logística brasileira se a ferrovia fosse um pouco mais estudada e investida. Então, aqui a gente tem a abertura criativa e a introdução do tema, Brasil sobre trilhos. Então, a ideia principal é imaginar um Brasil onde as ferrovias são o eixo central da logística e da economia. O Brasil possui um grande potencial para essa área e que, se explorado, pode transformar a mobilidade urbana e rural. Então aqui a gente tem a contextualização, uma proposta de uma nova era na ferrovia. Na atualidade, hoje em dia, 65% do transporte de cargas é feito por rodovias aqui no Brasil, o que resulta em altos custos logísticos e maior emissão de poluentes. A proposta é que de um Brasil sobre trilhos busca uma transformação que priorize o transporte ferroviário ao invés do rodoviário. Então, aqui a gente vai ver agora o contexto atual no Brasil, como ele está agora, para depois a gente ver como seria, na visão do trabalho, como seria o futuro. Então, aqui, nos dias atuais, a gente vê uma dependência das rodovias. Como eu falei, 65% do transporte de cargas no Brasil é realizado por rodovias, o que reflete uma infraestrutura bem precária da parte ferroviária, por não ter tanta demanda e tanto estudo. Acaba que esse baixo rendimento das ferrovias é por estruturas precárias. Então, aqui a gente viu os dados de transporte de cargas. Aqui, apenas 25% do transporte de cargas no Brasil é realizado por ferrovias. Então, essa distribuição limita a eficiência logística e contribui para o aumento de custos do transporte, comprometendo a competitividade no mercado. Aqui a gente tem os desafios logísticos atuais. Os altos custos logísticos no Brasil são exacerbados pela falta de investimentos nas ferrovias. A resultado de uma economia que se torna menos produtiva. Então, o que falta realmente é estudo e investimento para as ferrovias se tornarem um meio de transporte e de logística mais eficiente aqui no Brasil. Aqui a gente tem um impacto ambiental nas rodovias. O rodoviário é o maior responsável pela emissão de poluentes na atmosfera, porque ele tem a maior demanda. Mas não só a emissão de poluentes, mas também a maior dependência de caminhões que resulta em acidentes rodoviários, congestionamentos e outros problemas. Então aqui agora a gente tem a visão do trabalho, que é um Brasil sobre trilhos, que seria o futuro do investimento. Aqui a gente tem os benefícios das ferrovias. As ferrovias podem reduzir até 70% essas emissões de gases na atmosfera e contribuir para menos acidentes nas estradas. O transporte ferroviário é mais eficiente, com custos logísticos significativamente menores, resultando em produtos mais acessíveis para a população. Então, acaba que gera toda a economia da sociedade. Transformações urbanas esperadas. Cidades futuristas, modernas, que teriam transportes urbanos eficientes, seja por trens, metrôs ou até mesmo VLTs, resultando em menos congestionamento e poluição. A valorização urbana em torno das estações que integra as áreas metropolitanas. Então, essa parte acaba não só modernizando as cidades, mas como dando acesso para toda a população, que às vezes não tenha com o rodoviário acesso para a população. Impacto econômico e ambiental. O investimento em ferrovias impulsiona a competitividade agrícola, mineral e industrial, reduzindo custos de transporte. Além disso, as ferrovias são 4 vezes mais eficientes em consumo energético do que as rodovias, diminuindo a poluição sonora. Então, a gente tem as inovações tecnológicas nos trilhos. A evolução da tecnologia ferroviária inclui trens elétricos, que é a grande moda hoje, elétricos ou híbridos. Aqui eu consegui achar um sistema baseado em ITO, que é um trem por levitação magnética, mas eu nunca ouvi falar desse método, então fica mais pro mais atual, que a gente está começando a ver em até carros de passeio, que é a eletricidade e o sistema híbrido. Desafios e oportunidades. Então, como seria o futuro dos trilhos aqui no Brasil? Barreiras à implementação ferroviária.
A gente tem um histórico de priorização das rodovias e falta de investimento nos outros setores. As barreiras políticas e burocráticas dificultam também o avanço das ferrovias aqui no Brasil. Então, esses fatores contribuem para a dependência das rodovias e permanecer como desafios significativos para o desenvolvimento ferroviário. Então, a gente depende muito da política e das burocracias aqui no país. Novas políticas. A nova política de livre acesso ferroviário, que é o Decreto 8.129 de 2013, é uma oportunidade para fomentar a concorrência e atrair investimentos para o setor. Com parcerias e incentivos, o governo pode impulsionar o crescimento das ferrovias e modernizar a infraestrutura existente. Então, com esse decreto, a gente pode atrair investimentos privados, não só públicos, para o setor. Pressão por sustentabilidade. Isso é um tema que pega muito hoje em dia, que tem a crescente pressão por práticas sustentáveis e a redução da pegada de carbono estão incentivando os governos e as empresas a investir nas ferrovias. Então, esse é o grande trunfo das ferrovias utilizando locomotivas elétricas ou híbridas. Hoje em dia tem esse grande apelo para coisas sustentáveis e práticas mais eficazes para o meio ambiente. Então, esse é um grande trunfo da ferrovia aqui no Brasil. Então, um convite à reflexão. A transformação do Brasil em um país sobre trilhos é uma decisão estratégica que pode impactar o meio ambiente, a economia e a vida urbana. A abordagem futura do transporte deve considerar o equilíbrio entre investimentos e rodovias e ferrovias. Então, a ideia não é migrar todo o sistema rodoviário para o ferroviário. A ideia é mesclar. Trazendo a implantação da ferrovia para o Brasil, a gente tem um aumento não só na economia, na vida urbana, como na modernidade e acesso. Então, resumo dos desafios e oportunidades. Barreiras estruturais e político-burocráticas são desafios significativos para a implementação ferroviária no Brasil. Entretanto, políticas de livre acesso e a pressão por sustentabilidade apresentam oportunidades importantes para reinventar o transporte. Então, aqui, como eu disse, é o grande trunfo da ferrovia, que a gente pode puxar investimentos não só públicos como privados, puxando para essa parte de sustentabilidade, que é o grande foco do mundo hoje em dia. E é isso. Então, com essas ideias que eu trouxe, o Brasil pode se transformar num país sobre trilhos, explorando o futuro ferroviário para a logística e mobilidade do Brasil. Foi um tema simples, foi uma ideia simples também, que eu acho interessante a parte de ferrovias, que talvez tendo o apoio público ou o investimento público, a gente pode se tornar um grande referência na parte ferroviária, talvez até um dia como talvez Alemanha, Japão. E é isso. Valeu.